Oi, gente bonita. Eu pensei que isso poderia ser um assunto interessante. Se vocês tiverem ideias de assuntos para Profcast, fique à vontade, deixe nos comentários. Mas hoje nós falaremos sobre os 3 piores trabalhos para a faculdade que eu tive. Eu tô meio que falando isso com pressa porque eu não vou ter muito tempo, mas o terceiro pior, que eu acho que eu meio que tô quebrando a regra já aqui, eu tive uma aula de latim em que o professor estava só terminando, né, o semestre. Então ele falou, passei pra vocês fazem aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vêm, e aí quando vocês tiverem terminado eu corrijo. Quando vocês terminarem, vocês podem ir, ou podem ficar aí e fazer outra coisa, tá tranquilo. E nessa aula, teve um aluno que tava... Eu sempre me lembro disso, porque ele fez um argumento tão bom, mas depois tão ruim. Esse aluno tava falando sobre como ele era evangélico. Na época, ser evangélico não era tão comum ainda. Era comum bastante pra todo mundo saber o que era, mas ainda não era... Tem uma igreja evangélica em cada esquina, que nem é hoje em dia. E ele tava basicamente falando sobre como as pessoas já criticavam que você tinha que ficar dando dinheiro pra igreja. E o argumento dele foi... mas se eu me sinto bem, não é diferente de fazer tal coisa. Eu não me lembro qual exemplo exatamente ele usou, mas eu lembro que eu pensei sobre um clube. Se você paga pra ir pra um clube e você se sente bem lá, se você pagar pra uma igreja e você se sente bem lá, é bem parecido. Eu entendi o que ele tava falando, eu até pensei, cara, isso aí é uma coisa inteligente. E aí ele falou uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na vida. Eu não me lembro qual era o parente, mas eu vou dizer tia aqui. Que foi, eles ajudaram minha tia depois que ela teve câncer porque ela quebrou o osso num acidente de carro. Eu lembro do acidente, pelo menos como eu vi na minha mente, seria um carro batendo nela e quebrando o osso da perna. Eu tenho quase certeza que esse aluno falou que ela quebrou a perna. E eu não pensei muito tempo, eu só imediatamente falei, não, mas peraí, quebrar osso não causa câncer. E a sala inteira ficou em silêncio. Eu, honestamente, fico me perguntando até hoje se o professor estava deixando ele falar para ele se sentir bem, ou se ele estava deixando ele falar para ver se ele mesmo se enforcava com a corda que ele estava dando para todo mundo. E eu fico assim até hoje, tipo, mas como assim? Por que todo mundo deixou ele falar isso quando é obviamente errado? Eu fico pensando, será que de repente ela descobriu que tinha câncer no osso porque foi ver quando tinha quebrado o osso? Ou talvez a fratura no osso botou ela no hospital e aí enquanto estavam eles acharam um câncer em outro lugar, mas nenhum médico te diria, você quebrou um osso, por isso tem câncer. Até onde eu entendo, não tem como isso ocorrer, e foi isso que eu falei. E naquele mesmo instante o cara poderia falar, não, acontece sim, é um tipo de câncer muito incomum, ou algo assim. Não, ninguém falou mais nada. Ficou todo mundo quieto. Então eu imagino que o que eu falei estava certo, mas ficou um climão porque eu ousei falar o óbvio. Outra situação que nós tivemos, eu vou botar no segundo lugar porque eu acho que não foi tão ruim pra mim, é que nós tivemos uma aula de fonética, né, como esperado, e o meu grupo eram 2 pessoas que eu basicamente considerava amigos. A gente meio que ficava em grupinho várias vezes e tal. E o trabalho foi nós gravarmos a nós mesmos, fazer a transcrição fonética de como nós falávamos e aí analisar. O que aconteceu? Nós 3 gravamos e fomos separar o que cada um fazia. E o certo, como eu pedi mais de uma vez, era nós 3 tentarmos decifrar o que nós podíamos ver ali. Para quem talvez não seja muito ligado em fonética, coisas como o carioca fala sh em vez de s em vários momentos. Onde isso acontece, tentar definir por que isso acontece, etc, etc. Esse é um exemplo muito claro, nós já sabemos, isso foi dado já como bem certo e tal. Os 2 fizeram partes mínimas do trabalho. Nós 3 tivemos que falar, nós 3 gravamos, e eu não me lembro quem fez o quê, mas eles entregaram a transcrição na minha mão e disseram, agora você analisa. O problema é que analisar não é fácil, faltava 2 dias para entregar esse trabalho, e eu tentei, eu juro pra vocês que eu tentei. Eu fiquei até tarde, quando eu não aguentava mais eu dormi pouco, dormi tipo 4 horas, e aí eu levanto e tento de novo. Eu acho que eu faltei no primeiro dos 2 dias que faltava pra isso, pra tentar fazer e tal. Só que eu não tinha ideia do que eu podia achar. Eu acho que 2 coisas só, muitíssimo pouco. Eu sei que eu não fiz o trabalho bem, mas eu realmente não tinha ideia do que eu poderia fazer. E eu sei que eu tentei perguntar, mas o que tem isso aqui, ou alguma coisa.
coisa, porque eles só me deram aquele impresso de símbolos fonéticos e disseram, analisa. Mas analisar não dá pra eu fazer rápido assim, foi deixado pra última hora. Então o que eu acabei fazendo foi o que eu pude. Eu acho que eu analisei e achei 2 ou 3 traços que todos tinham, e o trabalho, que valia 10, recebeu meio. Só que, claro, eu já tinha feito o trabalho anterior e tinha me dado bem. Eu presto atenção na aula, eu tentei fazer tudo bem. Então eu acho que eu tava com 10, e como eu ganhei meio e a nota de passar era 5, eu passei e os outros 2 não. E eu tenho certeza que eles ficaram putos da vida comigo. E não é exatamente sem razão, eu poderia ter feito melhor. Eu honestamente acho que se eu tivesse mais tempo, talvez eu conseguisse analisar melhor, mas eu tinha 2 dias. Eu tinha 2 dias para fazer um trabalho que basicamente a parte importante, a parte que precisava de fazer bem e tal, era só eu. Então eu fico até hoje pensando, cara, eu me sinto mal que eu não consegui fazer isso para eles, mas eu não me sinto tão mal que eles não passaram, porque, eles jogaram tudo nas minhas costas. Eles só disseram, eu já fiz o bastante, você é um inteligente aí, você faz, a gente passa. Eu disse, talvez você não devesse passar se você tá querendo que eu faça todo o pensar por você. E a terceira, que eu acho que seria pior, foi num trabalho de semântica. Aquela professora não entrou na lista das minhas piores, que me lembre, porque ela tinha seus problemas, mas ela ainda aceitava as coisas bem. Por exemplo, um dos primeiros textos que a gente viu, se não foi o primeiro, são gregos, ou eu acho que eram os gregos, falando sobre a natureza da linguagem. São 3 coisas básicas. Uma é que o significado seria a priori, antes de você usar a língua. Outro seria a posteriori. E aí a terceira frase, que eu não me lembro, é uma frase inteira usando o verbo ser, e ela queria que a gente pegasse que essa era diferente, só que ninguém pegou. Eu acho isso exigiu um pouco demais, honestamente. Mas ela não tirou ponto de ninguém de nada, então tudo bem. Outra coisa que aconteceu no mesmo semestre, depois dela falar bastante sobre como você escreve para uma audiência específica, você não deve deixar as coisas simples demais quando você está falando para uma audiência que já viu as coisas que você sabe que elas viram. Eu fiz uma prova em que eu tirei uma nota péssima, 4, 5, porque eu levei isso a sério. Eu expliquei as coisas para a professora, assumindo que ela sabia o que eu também sabia, que eram os textos base. E ela falou, não, mas você tem que explicar essas coisas. Ou seja, ela não seguia a própria regra que ela falava ser tão importante. Eu sei que na prática você precisa disso, você precisa mencionar de onde veio. Mas ela falou que não precisava. Ela falou, você tem que assumir que todo mundo sabe. Então, ela deu informação errada e eu segui. Hoje, é claro que eu sei que eu estava errado na prática, no que eu fiz. Mas ela estava errada nas instruções dela. Nessa situação, nesse tipo de sala, o trabalho que nós fomos apresentar era sobre sinonímia. Sinonímia, para quem não é muito do lado da linguística, é um estudo muito grande, porque as coisas não são sinônimos ou não são. Não é sim ou não. Tem alguns casos que é sim ou não, mas a grande maioria deles são coisas que podem funcionar no lugar de outras coisas, dependendo do contexto. Então tem muita coisa para explorar. Éramos 3 pessoas e cada um fez o trabalho separado, porque nós não concordávamos sobre o que era sinonímia. A coisa mais engraçada é, uma dessas pessoas literalmente estava indo contra a definição no livro que a gente usou como base, no que a gente viu na sala de aula. Ela simplesmente estava indo contra. Isso me preocupou bastante porque estava bem claro a essa altura que a professora não ia aceitar o que ela achava que era sinonímia. E aí você me pergunta, o que ela acha que é sinonímia? Ela achou que o livro Marcelo Martelo Marmelo, ou Marcelo Marmelo Martelo, eu não me lembro a ordem, esse livro, para quem não sabe, é sobre um garoto que começa a querer dar nome às coisas. E ele acaba descobrindo que não pode só dar nome às coisas por si só, porque as outras pessoas têm que entender você. Então você chamar um martelo de marmelo não funciona, porque já tem uma outra coisa chamada marmelo e você tem que aprender as coisas em vez de só tirar da sua cabeça. Ironicamente, essa aluna tirou isso da cabeça dela. Em nenhum momento de nenhuma aula eu pude ver algo ali que dissesse criar
dar novos nomes para algo seria sinonímia? De forma alguma. Eu literalmente fiquei assim, eu não sei por que você acha que isso é sinonímia, não tem nada a ver com sinonímia. Ah, mas eu acho. E aí eu fiquei preocupado. Eu fiz o melhor que eu pude na minha parte do trabalho, que eu nem lembro, porque não é tão engraçada. E ela foi e apresentou o livro, e trouxe o livrinho. Oh, meu Deus, olha que legal, esse livrinho, fala não sei o quê. E a professora parou, mas por que você tá falando disso em sinonímia? Ah, porque eu achei, porque esse garoto, ele dá novos nomes pras coisas e tal, então seria sinonímia. Não, eu não lembro o que a professora falou exatamente, mas ela basicamente falou, não, isso não é sinonímia. Isso é um garoto trocando as palavras. Ele não está fazendo sinonímia, e o ponto do livro é que ele não está fazendo sinonímia. E eu nunca li o livro, mas eu lembro dela falando especificamente disso, porque o livro é sobre como ninguém pode inventar palavras, ninguém pode só dar nome às coisas e dizer, funciona porque eu acho. E lá estava uma aluna usando o livro, dizendo, mas funciona assim porque eu acho. Se eu quisesse, eu não conseguia escrever isso. Mas é isso, essas foram as 3 situações que eu lembrei. Se você tiver alguma sugestão de tema para Profcast, fique à vontade, deixa nos comentários e até a próxima. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal e, por favor, considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o Pix do canal. perguntas@resenharedonda@gmail.com